Os maus tratos infantis englobam os abusos sofridos por indivíduos menores de 18 anos de idade, por ação ou descaso dos pais ou figuras de autoridade, que resultem em danos reais ou potenciais à saúde, à sobrevivência, à dignidade ou ao desenvolvimento dessas crianças. Geralmente, os maus tratos são divididos em 4 tipos principais: a negligência, por falta de cuidado e supervisão, e é o tipo de maus trato mais comum. Temos também a violência física, que é marcada pela presença de fraturas, queimaduras ou hematomas na vítima. Temos também a violência emocional, que é a de mais difícil diagnóstico na clínica. E por fim, mas não menos importante, a violência sexual. Hoje nós vamos dar destaque principalmente à violência física, que é onde os exames de imagem têm o maior valor diagnóstico para a gente. Com base nos números que nós temos no nosso país, nós sabemos primeiro que existe uma grande subnotificação dos casos de maus tratos, muito por conta do fato de que a maioria dos casos acontece intradomiciliar e os pais são os principais agressores. Com o que nós temos também, sabemos que existe um pico de incidência entre os 5 e os 9 anos de idade, de modo que até os 9 anos acontecem 62% dos casos e 91% acontecem antes dos 14 anos de idade. Além disso, nós sabemos que existe uma grande heterogeneidade dependendo de qual faixa etária nós estamos observando. Entre 0 e 4 anos de idade, existe uma relativa igual incidência entre meninos e meninas. E as modalidades de negligência e violência física são as principais causas. Enquanto no grupo oposto, entre 15 e 17 anos de idade, as meninas são as vítimas mais vulneráveis, com 63% dos casos, e desponta, no caso, a violência sexual. Além disso, nós sabemos que 44% dos incidentes fatais acontecem em crianças com menos de 1 ano de idade, e 77% das vezes os agressores são os próprios pais. Tendo isso em vista, nós destacamos o papel essencial do médico na identificação dessas vítimas de violência e refletimos que os achados de imagem que nós vamos discutir daqui para frente têm que se tornar ferramentas no arsenal do médico no combate a essas formas de violência sofridas por essas crianças e adolescentes. Maus tratos são a causa de 95% dos ferimentos graves do sistema nervoso central em crianças de menos de 1 ano de idade, sendo o principal responsável pela morbimortalidade das crianças abusadas. Aqui na sala de interpretação radiológica é onde muitas vezes os sinais de abuso infantil são identificados. Com relação a fraturas, os 3 principais sinais são múltiplas fraturas, bilaterais e que ultrapassam suturas. Isso deve chamar a atenção dos médicos em relação ao abuso infantil. Hemorragias subdurais e subaracnoides são frequentes em crianças que sofreram impactos violentos ou a chamada síndrome do bebê sacudido. As hemorragias subdurais acontecem pela ruptura das veias pontes entre a dura mater e o espaço aracnoide. Já as hemorragias subaracnoides acontecem pela ruptura das artérias e veias que estão no espaço aracnoide devido a traumas de alto impacto. Além disso, enquanto as hemorragias subdurais estão frequentemente associadas a forças de aceleração e desaceleração, as hemorragias subaracnoides estão mais frequentemente associadas a traumas de alto impacto. Agora eu vou abordar sobre lesões torácicas relacionadas à síndrome do bebê sacudido. Nesse contexto de violência infantil, é muito comum a criança ter lesões na fratura de costela. O bebê vai ser sacudido de forma violenta e vai ter seu tórax apertado, comprimido. Durante essa compressão, é muito fácil acontecer lesão tanto no arco costal, na porção lateral, como porção posterior. De acordo com esse mecanismo descrito, tanto a fratura em porção lateral como porção posterior vão ser altamente sugestivas de algum tipo de maltrato infantil, principalmente em neonatos e recém-nascidos, porque são crianças que não conseguem andar ainda, não conseguem brincar, então dificilmente eles teriam um acidente, algum trauma acidental. E agora, nessa radiografia, a gente consegue ver alguns exemplos de fratura tanto em parte de porção lateral como porção posterior da costela, e aqui no caso bilateralmente. No estágio agudo, essas fraturas podem não ser tão evidentes, principalmente por 3 motivos. Primeiro, ou porque elas não são completas, são fraturas incompletas, ou porque a fratura está alinhada, isso não permite a gente ver com clareza na radiografia, ou outro motivo é porque tem algum corpo vertebral sobrepondo a região da fratura. Então nessa imagem aqui a gente pode ver
As setas brancas dá para ver perfeitamente o local da fratura, porém as setas pretas a gente não consegue ver tão bem, que a fratura ocorreu na região da articulação costa-vertebral. E para melhorar a detecção dessas fraturas nos arcos costais, a gente pode realizar radiografia oblíqua, a gente pode realizar tomografia computadorizada, que vão permitir para a gente uma melhor visualização, cintilografia óssea, em que o radiofármaco ele tem afinidade por tecido ósseo em formação. Então a gente vai conseguir ver regiões epifisárias e também regiões que têm fratura óssea. Isso vai auxiliar a gente a diagnosticar uma fratura incompleta, por exemplo. A gente pode também observar, no caso, o calo ósseo, que é uma região de consolidação óssea. E aqui nessa imagem, a gente consegue ver uma radiografia oblíqua, juntamente com a formação do calo ósseo, que indica para nós não só a fratura, como também uma fratura que não é aguda. Bom, agora nessa radiografia, a gente consegue ver que tem vários calos ósseos se formando. Eles estão em vários estágios de consolidação, tanto já formados, como alguns outros em formação. Isso indica o que para a gente? Indica que a criança está sofrendo múltiplas fraturas, algo repetitivo. Então isso também é indicativo de maus tratos. Mostrando mais algumas imagens, a gente tem essa tomografia aqui realizada em uma criança. A gente consegue ver apontado pela seta uma fratura incompleta, bem pequenininha. E dificilmente a gente conseguiria ver isso numa radiografia. Já desse outro lado, a gente tem uma imagem de cintilografia óssea, também realizada em criança, em que o radiofármaco devia estar sendo captado só nas regiões epifisárias. Porém, ele está sendo captado também nas regiões dos arcos costais. Isso daqui é indicativo de fratura. Além disso, a gente pode também, na síndrome do Shaken Baby, lesão da região anterior dos corpos vertebrais, devido ao movimento de extensão e flexão na junção tóraco-lombar. E nessa imagem aqui, a gente pode ver uma fratura em cunha da região de L2, devido à compressão dos corpos vertebrais. Isso daqui ocorreu em um bebê de 3 meses. As fraturas do esqueleto apendicular são bastante frequentes no cenário de violência infantil. Diante disso, foi feita uma divisão sistemática com base na especificidade dessas lesões para maus tratos. Em primeiro lugar, destaca-se as lesões de alta especificidade, como as fraturas metafisárias, também chamadas de fraturas em alça de balde ou fratura de canto. Essas lesões são decorrentes de microfraturas causadas por traumas de cisalhamento, que ocorrem durante o chacoalhamento do bebê. Por conta disso, são lesões mais frequentes de até 2 anos de idade, porque são crianças pequenas o suficiente para serem chacoalhadas e que não possuem defesas dos seus membros. Outras lesões que possuem alta especificidade para maus tratos são fraturas de escápula, fraturas de externo e fraturas do terço lateral da clavícula. O grupo de lesões de média especificidade é representado por 2 tipos de lesões. A primeira é a fratura em espiral de ossos longos, como o húmero e o fêmur. Essa lesão é decorrente de um trauma torsional de alta energia, portanto não correlaciona-se bem com uma história de queda ou em crianças que ainda não deambulam. O segundo representante desse grupo são as fraturas múltiplas em diferentes estágios de consolidação. Nesse caso, é importante descartar uma história de osteogênese imperfeita nessa família. Por fim, o grupo de lesões com baixa especificidade para maus tratos é representado por fraturas diafisárias de traço único, fraturas em galho verde e fraturas do segmento médio da clavícula. A síndrome da criança espancada é um problema de saúde público que é por vezes subdiagnosticado. Ela se manifesta através de lesões que podem ser fraturas discretas ou até mesmo lesões neurológicas ou viscerais que são potencialmente fatais. Bem, frente a casos sugestivos, a gente vai encontrar uma história clínica que ela pode ser obscura, com lacunas obscuras, história vaga e pode ser até contraditória. Tudo isso, é claro, alinhado a evidências de imagem, como lesões que são potencialmente sugestivas de caráter não traumático, como as já apresentadas aqui nesse vídeo, que são as lesões, as fraturas metafisárias, lesões das porções posteriores das costelas ou até hemorragias intracranianas. Tudo isso é imprescindível, crucial, para que a gente possa fazer a diferenciação entre aquilo que seria uma fratura traumática daquilo que seria um abuso intencional. A familiaridade com esses aspectos radiológicos é de fundamental importância para que a gente possa romper com esse ciclo de violência e assim garantir tanto dignidade quanto segurança para essas crianças. Assim, a radiologia se torna uma ferramenta imprescindível na luta contra a violência infantil.